Os irmãos recordam-se que nós fizemos uma divisão entre parábolas, mais numa vertente escatológica e outras noutras, portanto, noutras vertentes, e o propósito nesta manhã é nós podermos aqui voltar novamente a recordar 4 parábolas. Parábola do semeador, que encontram-se em Marcos, parábola do semeador, parábola da semente, parábola do grão de mostarda e parábola da candeia. Okay? Portanto, eu irei tentar aqui ser o mais breve e mais resumido possível, retirando aqui as principais conclusões. Então, meus amados irmãos, a parábola do semeador, ela está em Marcos, no capítulo 4. Eu pedi então que pudéssemos abrir Marcos, no capítulo 4, versículo 1 a 20. Vamos todos ler esta passagem. Sabemos que também temos texto em Mateus 13, 1, 23 e Lucas 8, 4, 15, mas nós vamos nesta manhã ler Marcos, a narrativa de Marcos no capítulo 4, versículo 1 e 20. E diz assim: E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas e lhes dizia na sua doutrina: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol queimou-se, e porque não tinha raiz secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora todas essas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: Não percebeis estas parábolas? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. E, meus amados irmãos, o que eu vos gostava de propor, nós fazemos aqui uma análise desta narrativa, tendo em conta quatro blocos. E vamos analisar todas as parábolas que nos vamos propor ao longo deste domingo e dos próximos 2 domingos dentro desta linha. E, meus amados irmãos, é muito simples. A parábola, e nós ao lermos a narrativa, ela introduz e dá aqui automaticamente um mote, não é? Portanto, trata-se de uma história, trata-se aqui de o exemplo que Jesus dá de um semeador que ele saiu a semear. E retrata aqui a atividade de um semeador a relação entre as sementes que ele lança e os diferentes solos onde eles caem. Portanto, temos um semeador, temos sementes, e no ato da sementeira estão identificados aqui 4 tipologias de solos, 4 tipologias de terra, 4 resultados que derivam das sementeiras. E o nosso Jesus, ele queria efetivamente, através deste exemplo, muito simples de entendimento,
Mas ele queria, por um lado, também explicar coisas que só quem tinha ouvidos para ouvir conseguia entender, afinal de contas, que ensinamento espiritual deriva desta mesma lição, que é uma lição, este exemplo é um exemplo muito simples. Há alguém que não consegue entender que se a semente cair no caminho, os pássaros vêm e comem. Há alguém que não consegue entender se cair no meio de pedras, portanto, se não conseguir atingir raiz, alguém não entende que se uma planta, por maior ou mais pequena que ela seja, se não tiver raiz, ela morre. Alguém consegue entender que no meio dos espinhos e dos cardos, das chamadas ervas daninhas, não é? Portanto, por isso é que existe no ato da agricultura a monda, não é? Portanto, a monda, ou retirar aquelas ervas daninhas, aqueles cardos, aqueles espinhos. Alguém não entende que se uma planta não consegue sobreviver, fica atrofiada, asfixiada, fica desnutrida, não é? Portanto, por toda a sua volta vai sugar os minerais da terra, vai tapar, e sem solo e sem minerais. Há alguém que não consegue entender isto. E por outro lado, e por fim, há alguém que não entende, se tiver uma boa terra, uma terra bem cuidada, uma terra onde o solo pode, portanto, pode ter o seu efeito, se estiver bem nutrida. Há alguém que não consegue entender que essa planta tem uma forte probabilidade, se não mesmo tem todas as probabilidades para crescer e para cumprir com o propósito para o qual o semeador a colocou lá. Mas, meus amados irmãos, não é aqui que Jesus quer tocar. Jesus não quer dar uma lição de agricultura, como nós vimos no início. O que Jesus quer aqui é demonstrar e dar ensinamentos sobre o reino de Deus. Então, meus amados irmãos, o desenvolvimento da narrativa, nós podemos realmente ver o que ali está. Portanto, enquanto lançava a semente, uma caiu, portanto, à beira do caminho, outra caiu em pedregais, 2, outra caiu entre espinhos, 3, e outra caiu numa boa terra. E a caiu na boa terra, reparem, só cai na boa terra é que se cresce, desenvolve, e o seu grão, a sua semente rende 30, outro 60 e outro 100. Então, meus amados irmãos, há aqui uma pergunta, e porque realmente o Senhor Jesus, ele queria ensinar acerca do reino, e sabemos que a semente é a palavra de Deus. Acho que até aqui não há nenhuma dúvida. E o facto de nós sermos ouvintes da palavra de Deus, nós somos aqueles a quem a semente ela foi lançada. Aqui chegados podemos mesmo dizer que a terra acaba por ser a tipologia do solo, a tipologia de nós, enquanto homens e mulheres que ouvimos a palavra de Deus. O que é que nós fazemos é essa mesma palavra de Deus. Portanto, a semente é a palavra de Deus, o solo somos nós que representamos. E a pergunta que o mistério que o Senhor queria aplicar e queria desafiar a todos os seus ouvintes é, afinal de contas, que tipo de solo és tu? Que tipo de terra és tu? O que é que tu fazes com a semente que já te foi enviada? Este era o mistério, esta era a grande pergunta que Jesus ele queria fazer e que Jesus continua a fazer nos dias de hoje. E aquele grande mistério que Jesus ele queria era, acima de tudo, que o homem e a mulher pudessem refletir e pudessem entender que tipologias e que reações e que resultados podem existir quando nós ouvimos a palavra de Deus. E com esta comparação de uma simples lição de agricultura, o Senhor Jesus ele quer que nós possamos meditar e que nos identificarmos, afinal de contas, somos o exemplo da semente que cai à beira do caminho. O resultado que a palavra do Senhor ela teve em nós é o exemplo do resultado da semente que cai no meio de pedregais, no meio de espinhos, ou afinal nós somos uma boa terra. E se nós somos uma boa terra, porque em princípio a reação de quem ouve a palavra, dos crentes, dos cristãos, automaticamente é:
Nós somos uma boa terra. Porque até estamos aqui nesta manhã. Mas há uma pergunta que Jesus ele não faz ali. Mas quem tem ouvidos para ouvir, ou vai ouvir, e quem tem ouvidos para ouvir, ouve e entende o que é que Jesus ele quer provocar em cada um de nós. Então, se tu és uma boa terra, mostra-me os teus frutos. Diz a palavra do Senhor, pelos frutos os conhecereis. Não faz em tom de pergunta, faz depois numa conclusão. Outra caiu em boa terra, faz numa conclusão. Reparem bem, caiu numa boa terra, uma rendeu 30, uma outra rendeu 60 e outra rendeu 100. Então, se nós por um lado dizemos e afirmamos que somos a boa terra, é legítimo ver essa mesma pergunta. 30, 60 ou 100? Aqui pouco importa efetivamente se o 100 é melhor que o de 60, ou de 60 é melhor do que 100, ou 60 é melhor do que 30. Acima de tudo é a grande questão que é, mostra-me o que é que tu produziste. Se é boa terra, eu pergunto, onde estão os teus frutos? Então, meus amados irmãos, vamos aqui voltar a esta tipologia dos que caem à beira do caminho. Quem é que são estas pessoas que Jesus ele estava a querer identificar através desta simbologia? Meus irmãos, são aquelas pessoas que ouvem a palavra do Senhor e que esquecem rapidamente. Não é? Vai ser curioso que à medida que nós vamos dando estes 4 exemplos que eu vou dando, nós vamos de certeza absoluta entender e vão nomes de pessoas vir à nossa mente. São pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas esquecem rapidamente. Porque não dão importância de vida. E porque, efetivamente, a não praticam. Porque não têm tempo para praticar. Porque não têm tempo para as coisas do Senhor. Porque vivem constantemente numa lógica do nós amanhã tratamos daquilo. Não é prioridade. Porque prioridade é aquilo realmente que se vê. E, meus amados irmãos, o reino de Deus é algo que nós não estamos a ver neste momento. Mas pela fé nós já vemos. Então, meus amados irmãos, são aqueles que deixam tudo para depois. Primeiro vem A, depois vem B, depois vem C, depois vem D, depois vem isto, depois então vem a palavra do Senhor. Mas quando vem a palavra do Senhor, já houve aquele pássaro. Representa ele aquilo que os irmãos quiserem que represente. Mas já lá foi e já comeu e já retirou. Certo? E, meus amados irmãos, conhecem alguma sementeira que sem semente já tenha dado fruto? Não. Então, meus amados irmãos, sempre que nós deixamos para depois a palavra do Senhor, sempre que nós deixamos para depois, somos semelhantes àquela semente que é lançada no caminho e que depois vem tudo o resto, podemos representar aqui pelos pássaros, não é? Tudo o resto e vem tirar a semente. Então, que o Senhor realmente nos possa ajudar a entender isso mesmo. Quando nós recebemos a sua palavra, por qualquer forma que seja, certo? Sempre que nós não olhamos para ela, sempre que nós não lhes damos tempo, podemos correr o risco de ver um pássaro e comer essa semente. E o que é suposto produzir, não produz qualquer efeito em nós. E, meus amados irmãos, sempre que nós não temos o rumo certo, sempre que não existe direção, sempre que nós não sabemos para onde vamos, sempre que não temos um foco, sempre que não temos um objetivo nas coisas do Senhor, como diz o ditado, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, esta é a tipologia do semente que cai à beira do caminho. Primeiro de todas as coisas. É aquele versículo do buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vamos fazer o oposto. Buscai primeiro tudo o que são as tarefas, o dia a dia, todas as coisas deste mundo, mas depois a outra parte. E todas as coisas do reino de Deus vos serão acrescentadas. Não funciona assim. O contrário não é algo que é real, não é algo que é verdadeiro. O segundo tipo de solo é chamado o solo dos pedregais. E, meus amados irmãos, são as tipologia
E o Senhor Jesus, ele estava-se a querer referir de todas aquelas pessoas, todos aqueles que começam e não acabam. São todos aqueles que, no início, podemos ser muito empolgados nas coisas do Senhor. No início podemos realmente ter uma alegria extraordinária, uma energia extraordinária. Parece que realmente o dia não termina, parece que não há amanhã. Mas por facto de nós podermos ter em nós aquela característica, aquela tipologia de começo muita coisa, mas não acabo nenhuma. Certamente nós sabemos, conhecemos pessoas assim, não é? A palavra do Senhor, ela faz aqui um retrato muito interessante e ele diz, cuidado, tudo aquilo que tu tiveres o propósito de começar, termina. Porque se tu não terminares é como uma semente que cai no meio de pedregais, que rapidamente, não é? Rapidamente, até se calhar são sementes que começam a andar a planta mais rápido do que aquelas que caem numa boa terra. E nós sabemos que é verdade, porque sabemos que tudo tem o seu momento, porque sabemos que se cai numa boa terra a raiz tem que crescer, tem que aprofundizar, tem que aprofundar. Sabemos que realmente a planta, a semente, ela é curioso, porque ela faz uma análise de tudo o que está à sua volta. Não é em vão, meus amados irmãos, que se os irmãos plantarem uma semente ou uma sementeira debaixo de uma árvore com uma grande sombra, ao contrário de uma sementeira que não esteja debaixo da sombra, a que não está debaixo da sombra acaba por se desenvolver muito mais rapidamente e de melhor qualidade do que aquela que está debaixo da sombra. Ou seja, as próprias sementes, elas identificam tudo o que está à sua volta, quer da parte de cima, da que se vê, quer da profundidade da terra. E às vezes essas sementes, elas brotam mais rapidamente. Mas como não têm raízes, porque não há tempo, porque, meus amados irmãos, para criar e para entender a palavra do Senhor é preciso tempo, é preciso investimento, não é? E então, como não têm raízes profundas, meus amados irmãos, vem o quê? Vem o sol e elas secam. Então, o que o Senhor Jesus ele estava a querer traçar, identificar, são todas aquelas tipologias de homens e mulheres que começam muita coisa e não acabam nenhuma, não é? Mais vale, meus amados irmãos, começar uma do que querer começar muita coisa e depois não acabar nenhuma. Não é? Então, meus amados irmãos, hoje em dia, talvez deixe-me dizer que sofremos um pouco da sociedade em que nós vivemos, sofremos um pouco desta maneira, portanto, desta maneira de ser, porque queremos resultados rápidos, certo? Tomamos o comprimido, queremos que um minuto ainda antes de eu ter tomado ele já esteja a fazer efeito. Queremos tudo para ontem, porque a tecnologia dá-nos efetivamente essa rapidez. Carregamos num telemóvel, ao fim de 5 segundos já está do outro lado do Atlântico, estamos a fazer uma chamada. E quando demora mais 2 ou 3 segundos, nós ficamos logo perturbados. Carregamos no comando da televisão, a televisão tem que acender imediatamente. Certo? Portanto, nós vivemos hoje num mundo tecnológico. E, meus amados irmãos, a evolução nos últimos tempos cada vez vai acontecer mais e mais e mais. Não nos deixemos iludir, porque a palavra do Senhor não sofre o resultado ou o efeito, aliás, a forma como Deus ele trabalha connosco não é a mesma forma como o mundo trabalha connosco, através das tecnologias, cada vez mais rapidamente. As empresas, meus amados irmãos, as sociedades, as organizações, cada vez querem resultados mais depressa. Assim, começa hoje, já quer resultados para amanhã. Começa amanhã, já quer resultados para outro dia. Este é o mundo em que nós vivemos, mas as coisas do Senhor é diferente. Então, meus amados irmãos, que nós possamos realmente entender que se nós queremos ser aquela grande planta que produz um a 30, outra a 60, outra a 100, temos que deixar que o tempo passe e temos que dar tempo ao Senhor para que possa trabalhar nas nossas vidas. Depois, em terceiro lugar, temos o solo, o chamado solo entre os espinhos. Então, meus amados irmãos, aqui é um pouco a simbologia de o mundo e os cuidados deste mundo e as riquezas deste mundo nos absorvem tanto e tanto que nós deixamos de realmente, até somos colocados, até criamos algumas raízes, mas o nosso foco, a nossa principal prioridade, que sejam as coisas deste mundo,
portanto, acabamos por ficar atrofiados. E nós sabemos perfeitamente, meus amados irmãos, porque o inimigo Satanás, ele tem as suas ciladas astutas. E nada melhor do que nós próprios sabemos o que é que no mundo, muitas vezes nos pode retirar a prioridade das coisas do Senhor. Eu tenho as minhas, o irmão tem as suas. E aquilo que o Senhor, ele efetivamente estava a transmitir é os cuidados deste mundo, entre outras coisas, podem asfixiar o efeito da palavra do Senhor nas nossas vidas. Não nos deixemos iludir, porque a ilusão e as coisas do mundo não são mais nem menos do que revestidos e que comparados com os espinhos. Eles nos atrofiam e ficamos raquíticos, assim como uma criança que fica raquítica. E, meus amados irmãos, uma criança raquítica vai ter problemas para o resto da sua vida, até na idade adulta. E, finalmente, nós temos o quarto solo, que é chamada a boa terra. São todos aqueles homens e mulheres que, meus amados irmãos, dão lugar, dão primazia à palavra do Senhor nas suas vidas. Dão tempo à palavra do Senhor nas suas vidas. A prioridade é a palavra do Senhor nas suas vidas. E tudo o resto vem em seguida. Claro que nós estamos neste mundo, nós temos que continuar a fazer as nossas coisas. Segunda-feira, amanhã, temos que ir trabalhar. Temos realmente que nos preocupar, não é? Porque, meus amados irmãos, somos responsáveis. Em todas as coisas devemos ser o exemplo. Mas que isso não rouba a prioridade. Amém? A prioridade que está no nosso coração. A prioridade que está no nosso coração. É certo que durante a semana, das 9 às 8, ou das 8 às 8, se calhar temos de estar dedicados aos nossos trabalhos, às nossas atividades escolares, etc. Mas não é isso que nós estamos a falar. É o nosso coração. E Deus sabe precisamente o que é que nós colocamos em primeiro lugar. E este exemplo aqui, meus amados irmãos, da terra, da boa terra, é claramente o exemplo de quem dá prioridade, de quem estabelece precisamente o que está em primeiro lugar, de quem não quer as coisas a correr, de quem não quer tudo para amanhã e depois desiste, não quer começar 10 coisas e depois não termina uma. É aquele que quer dar tempo. E, meus amados irmãos, todos aqueles, tanto eu como os irmãos, sempre que nós estivermos debaixo deste alinhamento, os frutos eles vão aparecer. E a pergunta aqui feita por Jesus, de uma forma indireta, é: se tu estás numa boa terra, mostra-me os teus frutos. Amém? E a reflexão possa ser esta nesta manhã. Então, meus amados irmãos, como vimos aqui rapidamente, portanto, a semente é a palavra de Deus, o homem como ouvinte é lançada, a semente, logo somos a terra. Que tipo de terra nós somos? Os que ouvem mas esquecem rapidamente, os que começam e não terminam as coisas, são os apressados, alegres, empolgados no início, mas depois fracos e não suportam nada. À primeira, caem. Está tudo muito bem hoje. Deus é o maior. Os irmãos são os maiores. Tem uma intempérie qualquer. Tem uma tropeção. Alguma coisa lhes corre menos bem. Vem logo tudo ao contrário. Deus já não é bom. Deus já não é bom. Deus já não presta. A igreja já não presta. Os irmãos já não prestam. Já só vemos aspectos negativos em todo lado. Então, prover ao Senhor e que nós nos possamos realmente preparar nesse efeito. Terceiro, os cuidados deste mundo se iludem com as suas riquezas, e aqui aplica-se muito aquele versículo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, e que não possamos andar de acordo com os desígnios deste mundo. E finalmente é para onde Deus nos quer levar, meus irmãos. É para onde Deus nos quer levar, entender e dar frutos para o reino de Deus. A conclusão desta parábola é muito interessante, tem um sentido profundo, muito profundo, que é: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quem é que tem ouvidos para ouvir? São todos aqueles, meus amados irmãos, como nós estamos aqui hoje, que queremos meditar, queremos refletir e queremos dizer: Senhor, realmente que tu me ajudes a não estar classificado aqui numa destas três tipologias. Porque nós podemos rapidamente passar do quarto para o segundo, do segundo para o primeiro, do primeiro para o terceiro. Ou podemos ir variando ao longo da nossa carreira espiritual. Passamos, meus amados irmãos, para uma outra parábola, a parábola da semente. Nós vamos ler Marcos no capítulo 4, 26 a 29. Marcos 4, 26 a 29, nós vamos ler, sempre no mesmo capítulo, e diz o seguinte: e dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como.
Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio da espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe a foice, porque está chegada a ceifa. Então, meus amados irmãos, o que é que nós podemos ver aqui nesta parábola? Também com uma perspectiva escatológica. A palavra do Senhor, existe aqui alguma semelhança com a parábola do semeador, que mais não seja, estamos a falar de semente, mais não seja, uma semente tem que ter o semeador, portanto, que a lança. A diferença está em que na parábola do semeador, o homem tem um efeito, está nas suas mãos o resultado final. O que é que eu quero dizer com isto? O homem tem intervenção. Como nós vimos aqui, se eu não der atenção à palavra, sou como aquele semente que cai no beira do caminho. Se eu efetivamente não der tempo à palavra do Senhor poder operar na minha vida, eu sou como aquele que a semente cai em pedregais. Eu tenho ação. O resultado final, se eu dou fruto ou não dou fruto, o resultado final está em mim. Eu, enquanto, que tipo de terreno sou eu? Que tipo de terreno sou? Na parábola da semente, meus amados irmãos, o que Deus quer aqui, o que Jesus queria aqui nos ensinar é de que, como nós vemos ali no slide atrás, é de que a semente enfatiza de que o agricultor ele não sabe explicar como é que esse crescimento ocorre. Porque, meus amados irmãos, é possível descrever as etapas da germinação. A semente ela cai na terra, ela começa a germinar, primeiro germina a parte de cima, depois germina a parte de baixo. Nós conseguimos, efetivamente, explicar quais são as etapas. Depois começa a crescer a flor, portanto a folha, depois começa a crescer as raízes começam-se a ramificar. Como nós vemos aqui, meus irmãos, no versículo 28 que acabamos de ler. Portanto, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão. Nós até sabemos explicar o processo. O que nós não sabemos entender é como é que as coisas efetivamente se dão. Como é que uma semente, portanto, todas as suas fases percebemos, mas aquela informação que a semente tem para agora começa a crescer, nós efetivamente, ainda hoje, cientificamente, nós não conseguimos explicar. E o que o Senhor ele nos estava a querer ensinar é de que, meus amados irmãos, de que tudo aquilo que acontece na nossa vida a nível espiritual é comandado pelo Senhor e o Senhor é que lidera. E porque é que acontece de uma forma, porque é que acontece de outra forma, meus amados irmãos, isso a nós não nos compete entender. O que compete entender é de que se eu me predispuser, se eu me voltar para o Senhor, eu já sei o que é que vai suceder na minha vida. Como é que vai acontecer? Deus, Ele é quem efetivamente lidera todas as coisas. A nós não nos cabe tentar explicar como é que o processo da salvação ele ocorre na nossa vida. E porquê que ocorre na nossa vida? Porque o Senhor, meus amados irmãos, Ele é soberano e Ele faz como quer, onde quer e quando quer. E isto porque a natureza do homem é querer saber explicar todas as coisas, não é? Nós sabemos que a natureza do homem é querer explicar tudo. A natureza do homem é querer controlar todas as coisas. Mas a nível espiritual, meus amados irmãos, quem controla é Deus. Deus, Ele é que faz as coisas acontecerem. Nós fazemos a nossa parte. É como semeador, como nós vimos aqui. Que o semeador, ele lança a semente. Agora, o dia e a hora e o segundo é que a semente ela começa a brotar, é um mistério de Deus. Amém? É um mistério de Deus. O agricultor ele não sabe explicar algumas coisas. Ele consegue descrever cientificamente, mas há um mistério
E o que o Senhor Jesus ele estava a querer também transmitir era isso mesmo, de que há mistérios que a nós não nos compete entender, só ao Senhor. Então façamos, meus amados irmãos, façamos a nossa parte. Por quanto ao resto, Deus é quem opera e não somos nós. Amém? Dormisse, diz o versículo número 27, o homem, portanto, lançasse a semente à terra, dormisse, se levantasse de noite ou de dia, a semente brotasse, crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, isto nós sabemos, depois a espiga e por último o grão cheio da espiga, mas isto tem efetivamente um mistério por detrás. E esse mistério é Deus, enquanto soberano, que controla todas as coisas. Dá-nos uma perspectiva, meus irmãos, no versículo 29, uma perspectiva também escatológica, que vai haver um momento da ceifa. Vai haver um momento da colheita, não é? Então, dá-nos esta e recorda-nos uma vez mais do que tudo aquilo que nós fazemos nesta vida, um dia vai haver alguém que vai querer colher, não é? E faz-nos aqui, podíamos aqui fazer uma ligação com a parábola do trigo e do joio, certo? Onde sabemos perfeitamente o que é que o homem faz ao trigo e o que é que o homem faz ao joio. Mas estamos todos na mesma sementeira, certo? Estamos todos na mesma sementeira. E aqui, meus amados irmãos, está chegada, como diz o versículo 20 e 29, o fruto se mostra, mete logo a foice, porque está chegada a ceifa. E aqui fala-nos aqui da vinda do Senhor Jesus. Uma vez mais, nós não sabemos quando é que ela vai ocorrer. Os irmãos sabem quando vai ocorrer? Sabem o dia e a hora em que vai ocorrer, o ano? Mas que vai ocorrer, vai. Pela fé nós sabemos que vai ocorrer. É como a semente. Nós sabemos que é semente, que ela cresce, que ela dá flor, dá fruto. Agora, aquele preciso segundo onde há uma informação que diz começa agora a dar a flor. Até hoje a ciência não consegue explicar. E temos aqui esta simbologia e esta comparação que o Senhor Jesus ele nos estava a querer ensinar. Então, quanto à introdução, meus amados irmãos, o reino de Deus é como o homem que lança a semente à terra, trata da relação entre o trabalhador do campo e o próprio campo e os frutos do seu campo. Ele dorme, levanta-se de dia e de noite, a semente brota, cresce sem ele o perceber, depois a terra por si mesma o produz, primeiro a planta, depois a espiga e por último o grão abundante na espiga. Ok? Enfatiza que o agricultor não sabe explicar como é que esse crescimento ocorre. É possível descrever todas as etapas do processo de germinação, mas entender completamente esse processo não. Jesus ressalta que tudo o que o agricultor faz é confiar. Amém? Faz a tua parte. E quanto ao resto, o Senhor, Ele proverá. Eu acho que está em 1 Coríntios 3,6. Vamos abrir 1 Coríntios 3,6. 1 Coríntios, porque Paulo já falava acerca disto. Os irmãos recordam-se de Apolo? Primeira Coríntios 3,6. Vamos começar um mais atrás. 5. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros, pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas, os irmãos podem repetir comigo? Mas Deus deu o crescimento. Faça eu a minha parte, faça o irmão a sua parte e deixe o resto que o Senhor, Ele proverá. Amém? Não vale a pena eu estar muito mais preocupado. Eu tenho a minha parte feita. Ok? E sei o meu limite. E a partir dali, entrego ao Senhor e o Senhor Ele faz. Ele dá o crescimento. É curioso que já Paulo, não é? Portanto, ele também nos diz isso mesmo. Deus é soberano, tem um controle na operação da salvação e na operação de tudo aquilo que acontece na vida do irmão.
Deus dá o crescimento e sabe o tempo de colher. A colheita é o momento da vitória. Tem o momento certo para acontecer. Quando é que vai acontecer, nós não sabemos. Mas sabemos que vai representar a vitória e sabemos que um dia vai acontecer. O crescimento do reino de Deus no coração do homem é um mistério. O cristão deve ser paciente como o agricultor é. Quando o fruto amadurece, o agricultor mete-lhe a foice porque é chegada a hora da colheita. Vamos avançar, meus irmãos, e vamos então para a parábola da candeia. Marcos, no capítulo 4, versículo 21 ao versículo 25. Marcos, no capítulo 4. Vinte e 25. E disse-lhes: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Vamos ficar neste versículo. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Uma expressão muito utilizada por Jesus. Então, meus amados irmãos, cá temos uma outra parábola com uma perspectiva escatológica e a pergunta que é feita, e curioso, as duas últimas narrativas que nós vimos do semeador e da semente não fazia pergunta, mas esta parábola da candeia, ela começa com uma pergunta. E a pergunta é: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Traz porventura a candeia Traz-se porventura a candeia para ser colocada debaixo do alqueire ou debaixo da cama? O velador hoje já não se usa muito, portanto, mas se nós andarmos para uns anos atrás, ou mesmo quando falta a luz lá em casa. Quando falta a luz lá em casa, uma das coisas que nós fazemos é, ou temos um Fox, certo? Ou então temos uma vela e nós acendemos a vela, certo? E a vela, onde é que a gente a coloca? No chão. É isso? Estamos a falar de quando falta a luz. Eu sei que há irmãos que têm jardins e que põem aquelas luzinhas todas no chão para indicar o caminho. Nós não estamos a falar disso, esse efeito decorativo. Nós estamos a falar de uma sala que está completamente escura e o irmão tem uma vela na mão, não é? E tem uma fonte de ignição, seja ela um fósforo ou um isqueiro, e acende a vela. Onde é que o irmão mete a vela? Em cima ou em baixo? Mete em cima. Para quê? Então, se pusermos lá em cima, dá mais luz, a vela fica mais forte. A intensidade da luz aumenta. A chama fica maior, é. Então, porquê é que nós colocamos no lugar mais alto? Digam. Para que possa atingir o maior, dissipar o mais possível as trevas. Não é porque dá mais luz em si, porque a vela, a intensidade da chama continua rigorosamente a mesma. Ou será o facto de aquilo duplica? Não. Dissipar o mais possível. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E nós sabemos ouvir o que é que a palavra do Senhor nos diz relativamente a esta parábola. E indo muito direito ao tema. Se eu estou incendiado pelo Espírito Santo, se eu estou incendiado por Deus, onde é que eu tenho posicionado a minha vida? O mundo, ele está nas trevas. Estamos a falar de coisas espirituais. Então, meus amados irmãos, duas questões de base. Primeira,
como é que está a minha vela? A candeia, ela existe para ser iluminada. A candeia somos nós. Das duas, uma. O irmão conhece alguma vela meio acesa? Tem a vela, depois tem o coatozinho, não é? O irmão consegue acender metade do coato e a outra metade não acender? Consegue ou não? É que eu não consigo. A vela só tem duas formas de estar, ou acesa ou apagada. Acesa é binária. Ou estás acesa ou estás apagada. Esta é a pergunta. Quem tem ouvidos para ouvir é a pergunta que Jesus ele quis fazer com esta parábola. A segunda pergunta. Então, ainda antes, resposta à primeira pergunta. Se tu estás apagada, tens solução. E a solução é que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, possa voltar a incendiar-te. Amém? Há solução. Se não está, se está, onde é que tu, efetivamente, estás posicionado? Com a tua luz incendiado pelo Espírito Santo, qual é o teu raio de ação? Quanto é que tu estás a dissipar das trevas que estão à nossa volta? Porque, meus amados irmãos, a candeia, que é representada aqui pelo crente, a candeia é o crente, é para que ilumine e que possa influenciar os outros e que possa mostrar o caminho. Essa é a função. Eu e o irmão somos as candeias. Que supostamente, se somos as candeias, se queremos realmente dar uso àquilo que Deus, não é, nos chama como candeias, nós somos a luz do mundo, então é para poder iluminar outros que estão nas trevas, que não veem nada relativamente a aspectos espirituais e poder influenciar e mostrar o caminho. Então, meus amados irmãos, Deus não nos chamou para nós vivermos isolados de tudo e de todos. Deus chamou para iluminar as vidas daqueles que estão nas trevas. Deus não nos chamou para nós vivermos escondidos no anonimato, estando acesa. Pode estar acesa, porque quando Jesus ele diz não o colocam debaixo da cama, porque eu posso me querer, enquanto aceso, estar colocado debaixo da cama, para ninguém me ver. Porque, meus amados irmãos, a partir do momento, numa sala escura, que nós acendemos uma luz, toda a gente que está nessa sala vai ficar a olhar para a luz. E é desconfortável, porque toda a gente vai ficar a olhar para nós. Então o que Jesus estava a querer dizer também era que, olha lá, onde é que tu estás posicionada? Porque se eu estiver com a minha lanterna, com a minha luz, a minha vida debaixo da cama ou debaixo do cesto, eu, para além de não estar a corresponder com aquilo para o qual eu existo, eu estou escondido. E, meus amados irmãos, Deus não nos chamou para nós vivermos escondidos nem vivermos no anonimato. Deus não nos chamou para nós termos vergonha de anunciarmos aquilo que nós somos e para nós termos vergonha de anunciar as boas novas da salvação e que Deus cura e que Deus salva, etc, etc, etc. Deus chamou para sermos um ponto de referência como um farol. Por isso é que o farol ele está normalmente num ponto relativamente alto. Eu nunca vi nenhum farol num vale. Certo? Normalmente está num ponto estratégico, num ponto elevado para que todos possam ver, de maneira que as pessoas se guiem por ele, afastar a escuridão daqueles que estão nas trevas. E Deus não nos chamou para ser o último, Deus nos chamou para mostrar o caminho dos perdidos. Como é que eu posso? Irmãos, conhecem as corridas de bicicletas? Há um carro que não dá muito giro. Ainda no fim de semana passado eu vi literalmente, que é o chamado carro vassoura.
Os irmãos sabem para que é que serve o carro vassoura? É para quê? Não sabem para que é um carro vassoura? Nunca viram um carro vassoura numa prova de bicicleta? Agora vai iniciar, se não estou em erro, em agosto, a volta a Portugal em bicicleta outra vez. E então os irmãos vão verificar o carro vassoura. Existe mesmo, é um carro e tem mesmo uma vassoura. É sério. Irmão, tem mesmo uma vassoura. E tem um símbolo, simbologia. O que é que representa o carro da vassoura? É o último. Não é? Então, meus amados irmãos, como é que eu guio quem está se eu tiver em último? O guia normalmente vem em que lugar, hein? Primeiro, o pastor das ovelhas vem em que lugar? Hein? Em primeiro, certo? Às vezes vem atrás, mas se quiser indicar o caminho, se for um caminho novo, certo? Muitas vezes vem atrás, eu sei que é verdade. Mas às vezes até os trajetos já estão todos, as carreirinhas já estão todas. Mas agora, se for um caminho novo, vai à frente. Há um ditado português que diz: candeia que vai à frente. Não ouvi. Candeia que vai à frente ilumina quantas? 2. Então, meus amados irmãos, onde é que nós temos que estar? À frente. Em cima. À frente. E não temos que estar em baixo. Não temos que estar em último lugar. Temos que estar em cima, o mais exposto possível, e à frente. O mais exposto para atingir o maior raio de ação. Não é? E à frente para poder dirigir os nossos, quem está à nossa volta. E isto, meus amados irmãos, não é aqui na igreja. Certo? Não é aqui na igreja. É lá fora. Eu creio, não é aqui. Não é? Não é aqui apenas. Temos de ter a nossa candeia ali para iluminar. Não, meus amados, aqui já estamos suficientemente iluminados, graças a Deus. É lá fora. Não sei se me estou a fazer entender. Lá fora. E não cá dentro. Então, meus amados irmãos, nós, entretanto, quem tem ouvidos uma vez mais para ouvir, ouça. E era este resumo e esta súmula que eu queria aqui nesta manhã rapidamente terminar. E por fim, agora 5 minutos, que me perdoem as restantes classes, mas vamos ter mesmo que terminar. A parábola do grão de mostarda, Marcos, no capítulo 4, versículo 30 a versículo 34. Vamos abrir e vamos ler. Marcos 4, 30 a 34. E diz o seguinte, e dizia, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor das sementes que há na terra, mas tendo sido semeado, cresce e faz maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra segundo o que podiam entender. Então, meus amados irmãos, uma vez mais temos aqui uma pergunta. Curioso que Jesus ele começa esta parábola novamente com uma pergunta. Ele faz aqui uma semelhança com um grão de mostarda. Quem é que já viu alguma vez na vida um grão de mostarda? Só a Ana. Só ali a Ana. Temos aqui tantos irmãos do campo e irmãos alentejanos nunca viram uma semente de mostarda. Tenho que trazer para aqui uma semente de mostarda. É uma das sementes mais pequenininhas que realmente existem. E Deus ele faz essa mesma semelhança. E, meus amados irmãos, muito rapidamente, já está uma vez mais na mesma estrutura, a que comparamos, e Jesus ele começa esta parábola com esta pergunta, a que comparamos o reino de Deus. E faz aqui um vínculo muito interessante entre o pé da mostarda e a sua semente. Eu nunca vi uma planta de mostarda, tenho que ser sincero, já vi uma semente, mas planta de mostarda eu nunca vi. Mas tem da internet, eu vou ao Google e ponho lá, planta de mostarda. E curioso, há aqui o irmão que já viu, e curioso, que é uma planta que pode se tornar árvore. Eu nunca vi ao vivo e a cores. Vi a cores no computador. Mas, meus amados irmãos, não fazia ideia, porque pensava que era uma planta normal,
como um termoceiro, não é? E fica assim pequenino e depois... Pronto. Mas não, meus amados irmãos, pode efetivamente tornar-se uma árvore. E Jesus ele estava a querer dar aqui este ensinamento, que é como o reino de Deus. Começa de uma coisinha muito pequenina, que mal se vê. E se houver fé como um grão de mostarda, não tem limites. Claro que a árvore da mostarda tem limites, mas o que o Senhor queria era demonstrar e explicar esse mesmo princípio. Que se houver suficiente, em suficiente e em abundância, meus amados irmãos, não há como parar. E cresce. Então é como o grão de mostarda que quando é semeado é a menor das sementes, mas depois de semeado cresce, torna-se a maior das hortaliças. A palavra do Senhor inclusive faz-nos essa menção. A maior das hortaliças, e estende tal modo os seus ramos que as aves dos céus podem abrigar à sua sombra. Ela trata do alcance do reino dos céus, mas também do tamanho da nossa fé. Deus, a determinada altura, Jesus, ele volta para os seus discípulos e diz: se vos tiverdes fé como o grão de mostarda, poderias pedir. Então mostra-nos aqui o potencial que tem o crescimento do reino de Deus. Ela vai germinar e quando, meus amados irmãos, os irmãos se investigarem um pouco acerca desta planta, ela quando efetivamente chega ao seu limite enquanto planta, ela não para o seu crescimento, vira uma árvore e continua a crescer. Então, meus amados irmãos, Deus ele está fazendo crescer dia após dia o seu reino, por um lado, e por outro lado, meus amados irmãos, aquela pequena semente que foi colocada no nosso coração, ela tem uma condição extraordinária de crescer. Haja fé. Possamos fazer essa mesma prática todos os dias, porque, meus amados irmãos, a semente que Deus colocou na nossa vida, ela só para o seu crescimento se nós quisermos parar e se quisermos travar. Porque para Deus, Deus não quer que pare e Deus não quer que trave. Amém? Mas agora, uma vez mais, está na nossa mão. Está na minha mão e está na mão do irmão. E depois uma outra perspectiva muito interessante. A perspectiva de que as próprias aves, elas se protegem na sua sombra. Significa isto que quando o reino de Deus cresce, os que vivem nele também crescem. Quando o reino de Deus cresce, os recursos aumentam e mais a planta de mostarda, à medida que vai crescendo, vai dando mais um ramo, vai dando mais outros ramos, vai dando mais folhas, vai dando mais fruto, vai dando mais. É sempre a crescer, porque é Deus que está por detrás. E quando o reino de Deus cresce, tudo e todos crescem. Se o reino de Deus crescer na minha vida, se o reino de Deus crescer na vida do irmão, até quem está à sua volta vai descansar na sombra, no sentido figurado, na sombra que o irmão está a produzir, pela árvore que Deus, não é? A árvore que Deus já plantou dentro de si. Porque Jesus, ele quando estava, e se nós estivermos atentos, Jesus, ele quando dizia que até as aves dos céus, de tal maneira que as aves dos céus podem aninhar-se debaixo da sua sombra, quer dizer, se tu tens capacidade, se tu deixares, eu tenho capacidade suficiente do teu reino ser tão grande, do efeito, do que tu consegues a nível tão grande, que até quem está à tua volta se vai abrigar debaixo da tua sombra. Amém? Conclusões, meus amados irmãos, significa que só pertencem ao reino de Deus aqueles que estão em constante crescimento e aprendizagem. Dá-nos uma outra lição. Que Deus não nos quer com plantas estagnadas. Porque a planta da mostarda, ela não para, ela não estagna. Quando chega ao máximo de vida adulta, quando chega ao tamanho de adulto enquanto planta, ela se torna uma árvore. É curioso, eu não fazia a mais pequena ideia, mas vi na internet fotografias de árvores completas de mostarda. Pareciam sobreiros de mostarda. Só pertencem àqueles que estão em constante crescimento, em constante aprendizagem, chegando-se mais a Deus, produzindo mais, fazendo mais, aumentando os seus dons, talentos. Não tem limite. Para Deus não tem limite o crescimento. Ou seja, quando a planta chega ao limite de crescimento, vira uma árvore e continua crescendo. Se não houver crescimento na vida com Deus, então o reino de Deus, o reino dos céus, não está na nossa vida. E isto é muito sério. Se não há crescimento, voltamos à parábola do semeador. Um deu 30, um deu 60 e deu 100. Que Deus nos ajude a refletir. Que se não há crescimento, é porque o reino dos céus, o reino de Deus, não está presente na nossa vida. O reino de Deus
para estar presente na nossa vida, tem que haver fruto na nossa vida. Nós não podemos dizer, não há fruto, há o reino de Deus. Eu é que tenho pouca fé. Não, não há fruto. O reino de Deus não está na nossa vida. Porque se o reino de Deus está na nossa vida, é como o grão de mostarda. Ele não vai ficar parado. Ele vai crescer. E mais, e mais, e mais, e mais. Que o Senhor vos possa dar uma semana verdadeiramente abençoada e que possamos refletir nestas 4 parábolas. Semeador, semente, candeia e mostarda. Para a semana, se Deus quiser, teremos outras 4, 5 parábolas. Que o Senhor vos possa abençoar. Amém.